Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro final, derradeiro, sexto encontro do nosso curso de extensão, não é? Escolas 2030, Educação Integral e Transformadora. A gente programou este encontro para, né, tanto conversarmos sobre as atividade assíncrona 5 e atividade assíncrona 6, né? A 5 era centrada na aprendizagem e criatividade, e a 6 como que um empenho de tendo reunido, não é, informações, material, reflexão ao longo da nossa jornada, utilizar isso para ir para frente, para fazer propostas de ação que sejam pertinentes, né? Que sejam feitas por vocês mesmas e vocês mesmos, considerando a realidade em que vocês estão, né? São propostas para agir, para não é só para conversar a respeito, o que já é bastante importante, mas não é suficiente, né? Tem que mover as coisas. Então, né, não era só para o que é muito importante, né? Inventar propostas para agir, mas inventar propostas em que a gente se dedique a realizar, né? A primeira parte desse nosso encontro são uma parte a gente fazer alguns comentários, a gente fez comentários nas atividades que chegaram dentro do prazo que a gente estabeleceu, né? Só recuperando um pouco a ideia, não é que a gente da equipe, né, que organiza esse curso, para dizer se está certo, se está errado, para dar nota, não é nada disso, né? É justamente de a gente refletir sobre o que vocês trazem e ajudar vocês a refletirem sobre o que vocês trazem. Então, a atividade assíncrona 5, né, essa primeira parte, a gente fazer algumas observações sobre os resultados dessa atividade. Qual que era, né? A gente pediu que vocês pedissem para estudantes consultarem colegas de estudantes sobre situações em que fizeram algo que surpreendeu as pessoas, né? O tema é criatividade. Então, tem uma relação, né, entre criatividade e algo que não se esperava, algo surpreendente, algo fora da rotina, algo, né, que é um enfoque ou uma solução diferente do que se costuma fazer. E pedir também para que colegas, né, educadoras, educadores, professoras, colegas relatassem situações em que estudantes criatividade fazendo algo surpreendente. Vamos para vocês anotarem as informações que fossem fornecidas e comentar qual é ou poderia ser a contribuição dessas situações no desenvolvimento da aprendizagem criatividade de estudantes com quem vocês trabalham, ou na rede escolar em que vocês atuam, nas organizações educativas de vocês. Alguns comentários, então, que vocês trouxeram. Primeiro, é que foram muito boas compilações de exemplos, de situações, e, ao mesmo tempo, também muito boas reflexões sobre essas situações, sobre esses exemplos. O que nos provocou
a perguntar, né, se os exemplos que foram reunidos, se são práticas que ocupam uma parte significativa do tempo em que se está na unidade educativa, né, na escola, nas outras organizações educativas. Né? Eram exemplos de situações de gestos surpreendentes, criativos, mas esses exemplos são, digamos assim, representativos do que costuma acontecer ou são extraordinários? Perguntava nos vários comentários, né, que a gente fez lá no arquivo mesmo, em que vocês postaram, se vocês conseguem dizer como multiplicar situações que foram apontadas como contribuições ao desenvolvimento da criatividade. E não somente nas atividades de artes ou na aula de artes, né? Isso é ainda uma característica muito generalizada, mesmo em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, a relação entre criatividade e educação costuma ser mostrada com as atividades artísticas, né? Principalmente, não só, mas principalmente, às vezes exclusivamente. E vale pensar, né, se a gente está fazendo ou poderia fazer algo para o desenvolvimento da criatividade de uma maneira mais ampla, diversificada, né? Não só em relação à arte, em relação a outras áreas, a outros conhecimentos, e às vezes até a outras disciplinas escolares. Perguntávamos também se vocês conseguem dizer como o grupo de educadoras, como o corpo docente, encorajado a praticar sugestões como essas, dos exemplos que vocês deram, né? Que vocês apresentaram como manifestações de criatividade da meninada, de estudantes, né? Umas poucas vezes, as informações colhidas foram um tanto desanimadoras, e por isso foi feita uma reflexão algo pessimista, né? Alguma constatação de que nós aqui não fazemos muito em relação a isso, os colegas não estão motivados para isso, né? E perguntamos mais especificamente, né? Vocês conseguem dizer, até criativamente também, como colocar colegas do corpo docente, colegas educadoras, em situações que possibilitem a elas e a eles expressarem a sua própria criatividade, né? Isso como uma suposição de que, se as pessoas adultas, as profissionais, não é, tiverem mais familiaridade com isso, a expressão da sua criatividade, talvez isso sirva de base para que elas atuem com educandos, com educandas, com estudantes, para desenvolver a aprendizagem da criatividade. Algumas vezes, ao contrário, foram muito animadores. Por exemplo, os cuidados e esforços de escuta das crianças, né? Muito uma atenção muito grande nas unidades, nos estabelecimentos de educação infantil, que é um desafio enorme, não é? Tanto porque é sempre difícil escutar outras pessoas, quanto porque é especialmente desafiador escutar crianças mais novas, não é? Que têm as suas próprias formas de expressão, de algum modo falam, por assim dizer, né? Entre aspas, falam, né, numa linguagem que a gente não domina. A gente
pessoas adultas. Mas nem sempre ficou claro o que as crianças criam e o que deveria ser destacado dessa criação, né? E a pergunta, qual seria a relação, né, entre a escuta que se faz de educandos, de estudantes e de crianças, né? Qual seria a relação entre essa escuta que se faz e o desenvolvimento da criatividade das crianças? Vale a pena pensar sobre isso. Apontou-se um caso, né, em que a professora se colocou como um exemplo para as crianças, né? Ela realizou a atividade que ela mesma propôs para as crianças, e isso foi relatado como algo que quebrou a expectativa das próprias crianças, positivamente, né? Elas falam, puxa, que, que coisa diferente, né? A própria professora está fazendo aquilo que ela falou para a gente fazer. Isso me pareceu muito sugestivo. Crianças de pouca idade. E, finalmente, né, um exemplo já com pessoas jovens e adultas, né, no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o CIEJA, do Campo Limpo, aqui de São Paulo, né, que tem um projeto chamado Feito por Mim. É um projeto que incentiva, assim, toda a semana, estudantes mostrarem o que elas mesmas fazem, e até, né, às vezes são produtos que elas colocam para vender para colegas. Me pareceu um exemplo assim muito propício ao desenvolvimento dessa aprendizagem da criatividade. E também reponho uma pergunta, né? E coloquei para o pessoal do CIEJA, se conseguiriam dizer como multiplicariam situações, né, que contribuam para isso, para o desenvolvimento da aprendizagem criatividade. E ainda, como veriam a combinação entre aprender o que eles chamaram de conhecimento pragmático e instrumental, né? Se mostrou uma preocupação forte, e é comum que aconteça isso em educação de pessoas jovens e adultas, né? Elas têm uma aspiração muito fortemente voltada para o que pode ser chamado de um conhecimento pragmático e instrumental. Então, como seria a combinação, né, entre aprender esses conhecimentos mais recorrentes, né, de utilidade imediata, instrumentais, certamente a leitura, a escrita, né, conhecimentos pragmáticos e instrumentais, como seria a combinação entre aprender isso e aprender criatividade, né? Supondo outra situação, né? Uma combinação, em vez de uma oposição entre esses dois tipos de aprendizagem. Então, esses são uma espécie de comentários gerais sobre os resultados da atividade assíncrona 5 que vocês compartilharam. Não sei se Fernando, Douglas, querem acrescentar mais alguma coisa antes da gente abrir a palavra sobre essa parte. Eu gostaria de fazer só um comentário bem rápido, porque assim, eu compartilhei com vocês que foram 67 atividades, né? Só que haviam mais propostas, né? E eu acabei de contar, então esse número está fresquinho. Então foram 154 propostas, né? De Mas 67 essa é da das atividade... 6, né? Não, mas antes da gente chegar na 6, quanto à atividade 5, que eu estava falando. Ah, tá. Então eu já estou pulando as coisas ali. Desculpa, antecipei. Sem problema. Não, com a 5 eu assino embaixo. Quanto você falou, não tenho nada a acrescentar. Beleza. Douglas, tem algo? Estou mais que satisfeito aí com a sua exposição. Gostaria agora de ouvir
que o pessoal tem a dizer sobre isso. Então, beleza. Então, Gisele já está com a mão levantada. Diga, Gisele. Boa noite a todos, né? Estão me ouvindo direitinho? Estou com outro Eu fone. estou. Tá. Professor Eli, primeiro eu queria te agradecer, né? Porque eu acho que você é um gênio, você faz as perguntas certas, né? Então, todas essas atividades assíncronas, a gente mobilizou muita gente. Então, eu acho que a organização do curso foi muito boa nas perguntas, assim. Então, eu cheguei na sala dos professores, eu queria relatar isso para vocês, e perguntei esse negócio do que surpreendia, né? Qual a atividade dos alunos que surpreendia, que era criativo. Eles não paravam de falar, entendeu? Então, não dava nem tempo de anotar tanta coisa que eles falavam. E a gente chegou à conclusão, eu e meus colegas, né? Que se você der tempo para o aluno, espaço propício, né, com materiais, e der um objetivo para ele e deixar ele solto, nossa, como eles são criativos, né? Eu trabalho com ensino médio e aí todas as áreas do conhecimento puderam opinar e puderam dizer como que eles são criativos, né? Coisas que eu nem sabia que acontecia na escola que eu trabalho, quer dizer, foi uma coisa bem interessante, né? Então, por exemplo, matemática maker. Então, eles nunca usaram uma cortadora laser. Você ensina a usar e deixa eles soltos com material. Saiu cada coisa maravilhosa. Fizeram uma exposição de objetos, de joias, de não sei o que eles criaram, né? Então, assim, eu acho que você deixar o aluno à vontade também para criar, sem medo do que ele tem que criar, né? A gente tem uma atividade de monitoria de laboratório, por exemplo. Então, você mostra alguns experimentos e deixa ele criar e diz, olha, esses experimentos têm que ser para criança de Fundamental 1, que eles vão vir visitar a gente semana que vem. E aí eles ficam soltos, criando, criando, criando. Quando as crianças chegam, aquele objetivo de atender as crianças e tudo, você tem que ver os alunos sozinhos de ensino médio, conversando com as crianças, debatendo, mostrando os experimentos que eles usaram muito a criatividade para chegar num experimento para uma criança de 6 anos, 5 anos, né? Que não é a realidade deles, né? Então eu deixei eles soltos, os professores deixam eles soltos, que eles vão muito além das nossas expectativas, né? Então foi isso que eu notei e que os professores narraram muito, né? Então, quando você faz a pergunta, né? É uma pergunta que eu achei até estranha. Falei, será que vou ter tantas respostas assim? E tinha muita resposta. Então, a gente viu que a nossa prática estava mergulhada nisso, né? Em deixar o aluno realmente criar e tudo. E eu acho que os professores puderam conversar entre eles, né? Acabou que a atividade era uma coisa simples que se tornou uma coisa mais legal, né? Assim, isso que eu queria compartilhar com você. Poxa, olha, muito legal, Gisele. Mas dá um alô aí sobre a criatividade, atividade 5? Márcio Carvalhal. Diga, Márcio. Cadê o Márcio? Desapagou? Opa, desculpe, meu fone. Então, sobre a criatividade, né? A escola que eu tô ligado, hoje ela está trabalhando com uma escola parental. A gente esse ano, depois da pandemia, houve uma quebra totalmente das turmas e voltou nessa exposição de escola parental, né? Os pais junto com os alunos, né? E essa coisa da criatividade, a escola aqui sempre seguiu muito assim os fundamentos antroposóficos da pedagogia Waldorf, da Montessori também, de Freiriana. E assim eles fizeram eu não consegui fazer essa atividade com as crianças porque são crianças da primeira infância e foi complicado. A coordenadora falou, Márcia, vai ser difícil fazer essa pergunta para eles, né? Tentando, aí eu não fiz essa atividade. Mas o que a gente vê sobre a criatividade é isso que a Gisele disse agora, afirmando, você dando espaço, né, dando voz e vez às crianças, espaços adaptados, né, que atendam à necessidade daquelas crianças em coletivo, faz com que as crianças se sintam mais à vontade, né, porque a escola ela não está ligada a você aprender algo para guardar na sua cabeça, e sim viver aquela experiência, e aí você aprende fazendo, né? Então, assim, é como se você estudasse matemática, mas não, ou física, ou química, e entendesse o fenômeno, né? Por meio de várias outras formas, e o cálculo desse fenômeno ficaria para uma outra, né? Que é um grande problema da matemática, da física e da química, né? Entender esses processos
são até fáceis ou mais fáceis de serem absorvidos, mas calcular os fenômenos é um outro estágio, né? Então, é isso que a educação precisa, né? E isso vai da criança até a terceira idade. Todo mundo quer voz e vez, quer falar, né? Muitos se calam por achar que vão errar, né? E tantos bons estão aí achando que são ruins porque a escola não ensinou a como se manifestar, né? A como ser propositivo. Então, e tem a ver com a criatividade isso, você está sempre né, avaliando o seu entorno e tirando uma conclusão disso, autônoma. Então, acho que a criatividade vem assim desses voz e vez e espaço para se criar. Beleza. Boa A noite. pergunta, o Lucas Lucieja pergunta qual que é a sua escola, Márcio? Sim, aqui a escolinha aqui chama Oficina Escolas Mãos de Luz. É uma escola comunitária associativa, né? E ela é em Lumiar, Nova Friburgo, que é um distrito de Nova Friburgo. É uma escola pequena. Ela tinha, antes da pandemia, uma configuração de escola de conhecimentos, né? Mas é ligada à educação formal, mas bebe de várias coisas para criar a sua metodologia. Eu posso depois mandar o contato, tá? É só procurar o Cine Escolas Mãos de Luz, as Mãos de Luz, vocês vão encontrar. Tá bom? Beleza. Aí eu já aproveito para dizer que o Fernando, né, ele botou as respostas da atividade 6 com um e-mail das pessoas. Então, nós incentivamos vivamente que vocês se procurem mutuamente, se escrevam umas pessoas para as outras, perguntem coisas, troquem figurinhas, fiquem amigos, né? Para a gente consolidar isso, essas relações, aprender mais umas pessoas com as outras. Beleza. Agora, como a gente acabou começando um pouco depois, e eu falei demais, eu tô sempre aqui tentando distribuir o tempo, né? Isso foi sobre a síncrona 5. A atividade 6 das propostas, né? E aí é o que o Fernando estava falando, a gente, né, ficou contente, porque foram 67 respostas até agora, e isso, né, no mínimo eram 2 propostas por resposta, né? Então, a gente está estimando que tem pelo menos 140 propostas de ação que, conforme a gente prescreveu, era para justamente serem propostas próprias do lugar onde vocês estão, para vocês fazerem mesmo, para tocar, para realizar. Não é para, né, só imaginar, o que é muito importante, né? Estamos falando de criatividade, é imaginação. Mas, né, tem que fazer o gol, né? Tem que virar realidade concreta. Então, nós ficamos contentes. Não é um leque bem amplo de propostas práticas, que sendo, né, muito formuladas a partir da realidade local de vocês, são também inspiradoras para outros locais, para outras pessoas. E também por isso a gente falou, dá uma lida no conjunto, para também inspirar vocês, né? Munir todo mundo de informação, de ideias. E agora a gente previu que vocês justamente trocassem figurinhas sobre os resultados dessa atividade assíncrona numa condição diferente do que a gente fez até agora, mas em grupos menores. Então, tem um tempo mais largo, não muito largo, mas um tempo um pouco maior. Vocês, em grupos menores, grupinhos, panelinhas, né, trocarem impressões sobre como foi
fazer essa atividade, o resultado que obtiveram, um pouco como a Gisele estava falando, né? Do que é que rolou e o que é que vocês acham dessas coisas. Para aí a gente, depois que vocês tiverem esses grupinhos, ter uns 20 minutos de palavra aberta para comentários gerais, eventualmente dúvidas. Então, a gente pensou em dividir vocês agora em grupos menores. Eu não sei que mágica que vai ser feita pelo Fernando. Acho que agora eu não estou atravessando mais o samba, então só para ressaltar, foram 154 propostas, né? Eu estava contando aqui, então isso é importante, né, esse número, porque cada pessoa do curso vai ter acesso a 153, além da sua própria. E isso é interessante, que vocês façam aproximações, enfim. E agora que vocês vão ter 40 minutos aí para discutir. Douglas, você quer fazer a separação por aí? Porque eu acho que se nós dois fizermos ao mesmo tempo... nós vamos experimentar. Vocês vão entrar numa salinha com né, um número menor de pessoas, sem a gente. Vocês conversem. Liberdade. E aí vai aparecer uma mensagem informando que vocês vão ser encaminhados para essa nova sala, e depois a mesma coisa, né? Tudo de forma automática quando vai retornar para essa sala grandona. Só uma sugestão, assim, eu acho que em cada sala vai ter 7, 8 pessoas, acho que é um número bom, ou a gente divide um pouco mais? Vamos fazer. São 81 pessoas, né? Tirando nós 3 e a Bruna. 78? 80... 8 salas de... Ou 10 salas de 8. Pode ser. É porque, na verdade, são 77, né? Porque tira eu, você, o Eli e a Bruna, ficam 77 pessoas, e aí dá para fazer 10 salas de 7, é isso? Por aí, em torno disso. Beleza. Deixa eu descobrir como faz aqui. Então, 10 salas, vão ter 8 partes. O Newton já fez um cálculo elementar aqui. Diz ele que 77 é múltiplo de 7 e que são 6 salas. Não, aí, gente. O Douglas e o Fernando conseguem. Também não importa, né? Se tiver um pouquinho ou outro, não. Posso fazer o teste? Anda lá. Deixa eu ver. Eu tô com medo. Vamos lá, deixa eu ver. Create. Deixa eu ver. Deixa eu descobrir um jeito aqui de não mandar nós 3 para lá. Vamos ver aqui. Options. Douglas, acho que você precisa... A internet está caindo muito. Douglas, você precisa transformar a Bruna em co-host para ela não ir para outra sala também. São as maravilhas da informática. Bruna, se você puder fazer a divisão e me excluir eu, Fernando, ele e você. Professor, na hora que estava ficando bom o negócio, professor, o negócio... Manda a gente ir para outra sala de aula. Estamos todos conversando, né? Aí Trocou tudo. não, me atrapalhou. Eu Parecia na hora do intervalo. Bateu sinal, a gente teve que voltar para a sala. Como assim? Então, É verdade, estava fluindo assim. Acho que a ideia principal foi ali, a criação de pontes. Acho que a ideia Então, esse que é o galho, né? Assim, 40 minutos
pouquinho. Poxa. A gente tem muito que conversar, precisa conversar muito, tem que destinar muito tempo para isso. E a gente, né, procurou fazer o possível. Mas é proibido de, volto a dizer, né, se comunicar. Né, Bonitão é o vocês... Gabriel. Ó, mas a pessoa, a senhora acha que eu tô falando assim do seu Marcos? Ei, Jussara, o que é o seu Marcos aí? Eu posso também. Desculpa, professor. É que eu Tudo estava bem. perguntando onde que estava o Gabriel aqui, daí saiu o seu Marcos também. Já acharam o Gabriel. Muito bom. Já. Ó, é o seguinte, é isso, precisa conversar, todo mundo conversar muito, muito, muito tempo, com calma. E a gente fez assim o improviso, uma curtinha, também para dar o gosto disso, né? E animar vocês a se procurarem umas pessoas às outras, né? Recomendo fortemente, faz isso, pega o e-mail, pergunta como é que é, onde é, qual que é o lugar, qual que é a escola, qual que é a organização, o que estão fazendo, contar o que está fazendo. Muita história, muita história. Isso não é perda de tempo, pelo contrário, né? É a melhor forma de usar o tempo das pessoas se aproximarem, se conhecerem, se comunicarem, se ajudarem, trocarem tudo aquilo que todo mundo carrega, né? Sua vida, sua experiência, suas ideias. É isso aí. Agora é o seguinte, eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês como se dança o baião. Aqui o que a gente programou é eu falar um pouco sobre avaliação. Eu tenho por base um texto que a gente vai mandar para vocês. Esse texto tem 16 anos, mas eu acho que não perdeu a atualidade. Vamos ver se falando assim, né, tem algum aproveitamento. Essencialmente, ele está baseado no reconhecimento de que avaliar é exercer poder. Então, é o seguinte, nós ainda estamos longe de compreender muitas das consequências da ideia de avaliação em educação e da sua prática no campo escolar. Eu vou estar me referindo aqui muito mais a escolas, mas nós temos também gente que são de organizações educativas que não são formalmente escolas, né? Mas vê o que pode ser aproveitado. A gente está longe de compreender muitas das consequências da ideia de avaliação em educação e da sua prática no campo escolar. Quando falamos do campo escolar, quando a gente se afasta do campo escolar, né, parece mais fácil admitir que avaliar é uma prática corriqueira, quase tão frequente quanto observar. Pelo menos é assim ao se pensar em avaliação como uma espécie de opinião sobre algo, como um juízo de valor, né? A gente faz juízos de valor dizendo, isso é bom, isso é ruim. É uma valoração. Ou seja, como uma atribuição de um valor positivo ou negativo a algo que está sendo julgado. Fazemos isso em muitos momentos e constantemente. Cada pessoa, a cada dia, experimenta a si mesma e ao tempo e ao ambiente em que está, acorda e diz, em voz alta ou em pensamento, hoje eu não estou boa, ou que dia lindo, né? São avaliações. Fazemos juízos de valor sobre as outras pessoas, sobre as que encontramos e sobre aquelas com quem tivemos contato anteriormente, sobre os lugares, os climas, os alimentos, as roupas, os utensílios domésticos ou as ferramentas de uso profissional, sobre as paisagens e sobre as situações, sobre as palavras que ouvimos e sobre as que nós proferimos,
sobre os cheiros que sentimos, sobre as imagens, etc. Praticamente todo mundo avalia o tempo todo. Estranhamente, porém, no contexto escolar, a avaliação adquiriu uma abrangência demasiadamente limitada. Nesse contexto, não são mais todos que avaliam, e o objeto da avaliação é extremamente restrito. No mundo da educação escolar, a ideia de avaliação está mais associada a um determinado tipo de visão e de práticas. Segundo essa visão, as práticas pertinentes são algumas que se acredita que sejam as de da atuação de educadores profissionais sobre alunos. A noção de educação é entendida como sinônimo de ensino. Educar ocorre quando docentes ensinam algo a alunos. Raramente se admite tratar-se de uma atuação recíproca, o que, nesse caso, tornaria mais apropriado pensar em educar-se com os outros, em vez de ser educado por outras pessoas. Aliás, no mundo escolar, há forte inclinação para falar de educação, supondo a educação em relação à qual se teria algum tipo de controle, e esta seria a que se identifica ao ensino. É certo que essa maneira de ver traz consigo a expectativa de que ocorra aprendizagem, mas esta aprendizagem está concentrada, né, como aprendizagem esperada por quem conduz o ensino e, muitas vezes, busca enxergar exclusivamente a aprendizagem que decorra do ensino. Não é sem motivo que os sistemas escolares são conhecidos como sistemas de ensino, não como sistemas de aprendizagem. Por muito tempo, e ainda hoje, predomina uma compreensão do direito à educação como a efetivação da presença universal de sistemas escolares que submeteriam todos ao ensino. Nessa perspectiva, a avaliação também se subordina ao ensino, e o que se espera de uma avaliação eficaz é que forneça a quem avalia mais segurança a respeito da aprendizagem que teria sido gerada pelo ensino. Essa maneira de pensar, tão comum e incorporada ao fazer recorrente, traz consigo grandes dificuldades para quem se interessa por educação, em especial para quem realiza diretamente as práticas de educação escolar, tanto educadores quanto educandos. Concentrando-se mais no ensino que na aprendizagem, despreza-se a maior parte do que se aprende com o que ocorre durante a vida. Descarta-se, inclusive, a maior parte do que se aprende durante a vida escolar. Além disso, cristalizam-se papéis, eternizando a professora no obrigatório papel de ensinante e os alunos no desempenho do papel de aprendizes. Assim sendo, a própria figura docente persistirá como a de quem raramente mostra curiosidade pelo que quer que faça parte das preocupações das pessoas comuns. Representará quem não faz qualquer esforço para aprender ou para interessar-se sinceramente por algo. Não é? Nós, como professoras e professores, damos muito mais exemplos de como se ensina do que de como se aprende. O desempenho desse papel é, ao mesmo tempo, uma brutalidade cometida contra os professores e um exemplo desalentador para a aprendizagem dos alunos. Associada a essa visão da educação, e em particular da educação escolar, a avaliação se tornou também um conjunto de práticas decepcionante, enfadonho e medíocre, tanto em seus propósitos quanto em seus resultados. Ao se implementar a avaliação em educação escolar, o sujeito dessa prática fica reduzido aos docentes, a maior parte das vezes a cada docente separadamente. Entende-se comumente que, em escola, quem avalia é o professor,
Nesse aspecto, a coisa se altera quando o objeto da avaliação é o desempenho do professor. E, geralmente, quando esse desempenho é avaliado, não é avaliado pelos professores, mas por alguém que está posicionado acima do corpo docente, numa hierarquia administrativa. Integrantes da equipe técnica da escola, ocupantes de cargos em órgãos públicos responsáveis por escolas, ou, no caso das escolas particulares, os próprios donos dos estabelecimentos. Excetuadas essas situações em que se busca avaliar o trabalho docente, exercendo controle sobre a categoria do magistério, são os professores e professoras que são avaliadoras. Qual é o objeto da avaliação, então? Os alunos. Em que termos? Em termos da aprendizagem que demonstrarem, comparada à aprendizagem esperada como efeito do ensino. Os próprios alunos chegam a perguntar com naturalidade: professora, como a senhora vai nos avaliar? Dado o predomínio dessa visão de educação e de avaliação, a educação escolar fica completamente destituída de sentido, ou assume unicamente o sentido de uma rotina progressiva de transmissão de saberes, apartada das aspirações e inquietações daqueles que a colocam em prática. A escola não é concebida como uma organização que intervém em determinado lugar, apenas como um estabelecimento que pode estar em qualquer lugar, pois suas práticas educativas são indiferentes ao lugar e às pessoas que ali vivem. No litoral ou na serra, na capital ou no interior, na zona rural ou urbana, no centro ou na periferia, nada dos problemas econômicos, culturais ou políticos da vida das pessoas constitui o ponto de partida das práticas educativas escolares. Por isso, a avaliação continua renitentemente a avaliação que o professor faz de cada aluno, segundo aquilo que ele identifica ter o aluno aprendido, daquilo que se ensinou ou se pretendeu ensinar. Nesses marcos, por que restituir a todas as pessoas a sua capacidade tão comum de avaliar? Por que se haveria de incluir como sujeito de avaliação coletivos docentes, alunos, diretores, coordenadores, funcionários não docentes? Por que seria aceitável envolver na avaliação da educação escolar pessoas que não fazem parte da escola, que nela não trabalham, não estão matriculadas ou não são familiares responsáveis pelos alunos? Por que alguém haveria de perguntar que problemas das comunidades, junto às quais a comunidade atua, são abordados pelas práticas educativas? Por que alguém quereria saber que mudanças efetivas nos níveis de desigualdade presentes nessas comunidades foram provocadas pela atuação da escola? Quem estaria interessado em identificar os tipos de decisões nos quais crianças, jovens e adultos dessas comunidades participaram? Qual a pertinência dessas decisões para suas vidas e em que a escola teria contribuído para a tal participação? Seriam formas diferentes de avaliar outros sujeitos, avaliadores. Mas perguntas como essas não se colocam, sequer são formuladas. Essas perguntas seriam compatíveis com práticas de avaliação próprias de outro conceito de educação, muito mais amplo. Um conceito de educação que estivesse centrado na aprendizagem, que a considerasse consequência de toda a variedade de vivências das pessoas e que buscasse responder a necessidades pactuadas entre as pessoas implicadas nas práticas educacionais, educadores e educandos. Um tal conceito de avaliação é tão mais exigido quando se pensa em educação pública e quando se atribui importância aos objetivos da Constituição da República, que define para a educação pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso está no artigo 205 da Constituição. Pode-se estimar o quanto precisamos criar finalidades e formas de avaliação no campo da educação escolar.
se a visão de educação que se adote vier a se aproximar das características aqui mencionadas. Imagine-se o esforço que precisaremos fazer para pensar na avaliação em termos muito mais amplos que o de cada aluno individualmente ou turma de alunos. Pensar em termos de unidade escolar e muito mais amplamente em termos da educação praticada por sistemas escolares e de seus efeitos na escala de cidades ou regiões. Pensar em avaliar, inclusive, fatores e efeitos dos fenômenos educacionais que incluem o Ministério, as secretarias de educação, as agências de cooperação internacional, os institutos de educação superior que formam profissionais da educação escolar básica. Com um enfoque alargado, pode-se também entender por que a avaliação, que tenha como sujeito diversas categorias e tenha como objeto as relações entre essas categorias e as aprendizagens produzidas por estas relações, porque tudo isso é algo tão distante do sistema escolar. As propostas diferentes de avaliação que têm sido cogitadas mais recentemente são propostas de avaliação externa, ou quando se fala de avaliação institucional a ser desenvolvida pelos próprios grupos que realizam a educação escolar, ainda se está pensando em algo muito preso aos padrões convencionais de educação e avaliação escolar. Embora se avance para a perspectiva de fazer manifestar uma pluralidade de pontos de vista, acaba se restringindo ao objetivo de verificar o quanto a escola realiza operacionalmente a visão convencional de educação. Porém, mesmo nesses moldes limitados, é obrigatório reconhecer que não dispomos de pessoal capacitado para os desafios da avaliação no campo da educação escolar, seja pela formação chamada inicial, ocorrida nos cursos que habilitam os profissionais dos sistemas escolares, seja pelas condições de trabalho, que não contemplam incentivo e liberdade para experimentar e que confinam o trabalho docente à sala de aula e à atividade de ensinar. Então, essas são algumas ideias que eu quero deixar para a gente pensar como uma espécie de provocação. E eu fiz uma inversão no que a gente tinha pensado, né? Eu acabei apresentando essas ideias antes de abrir a palavra para vocês, um pouco para vocês comentarem sobre as atividades assíncronas 6, né? As atividades de elaborar propostas e um pouco do que foi conversado nesses poucos 35, 40 minutos em grupinhos. Vou abrir a palavra aqui para vocês. Quem é que se habilita? Cibele. Eu acho que tem mais uma, mas eu levantei a mão. Tem mais de uma Cibele. Mas acho que deve ser o mesmo. Diga lá. Primeiro que eu acho que isso foi uma sensação geral, né, que nós demorou um tempinho, né, para a gente quebrar aquele gelinho, que é estar junto, né, conversar com pessoas. Até então a gente tinha tido contato com a produção dos colegas através da leitura mesmo, né, e não foi na íntegra, inclusive, mas foi interessante. E assim, a hora que nós estávamos nos alinhando mais, aí acabou. Como assim, né? Pareceu aquele horário do intervalo, né? Que é a hora que você vai brincar e tal, e na hora da sua vez, aí acabou. Intervalo, você tem que voltar para a sala de aula de novo. E voltamos para cá. Mas, assim, as minhas impressões em relação a
essa proposta que foi colocada, né, da reunião em grupinhos e tal, foi bastante interessante. Talvez fique uma sugestão para as próximas edições, né, do curso, talvez a gente ter esse momento mesmo de, né, entrar em contato com os colegas que estiveram aí com a gente ao longo do curso, né, hoje, infelizmente, é o último encontro, mas eu acredito que seria muito positivo e seria muito mais vantajoso para todos, né, a gente conseguir aí estabelecer esse contato um pouco mais próximo, esse conhecimento das realidades, né, felizmente, né, eu gostei muito da ideia do grupinho mesmo, e saber que no nosso grupo, né, que estava Denise, estava Roberto e tudo mais, são pessoas aqui de São Paulo, estamos nas extremidades, né, da cidade ou do estado também, tinha uma moça que era de Mairim, se não me engano. Foi bastante interessante isso, né, essa troca de figurinhas, até porque quando foi o momento de nós falarmos, né, sobre problemas, né, sobre situações complicadas, a gente percebeu que independente do local onde nós estejamos, todos nós compartilhamos aí de dramas, de situações, de complicações, né, e isso trouxe até uma sensação de acolhimento, né, apesar da gente estar falando sobre coisas, sobretudo depois dessa pandemia, um acolhimento de saber que estamos juntos, né, mesmo onde quer que estejamos, enfrentando o que estamos enfrentando, realidades diferentes, locais diferentes, comunidades diferentes, a gente compartilha aí desse mesmo sentimento, né? Então, eu achei que de muito positivo foi essa interação, né, que nós tivemos a chance de ter com os nossos colegas, de ver os nossos colegas também, né, e de ter contato com as propostas, né, que cada um escreveu, de acordo com a atividade assíncrona 6, e abrir a curiosidade, porque não deu para todos se apresentarem, nem para todos colocarem as suas ideias, mas me deu curiosidade de saber o que os outros tinham escrito também nas avaliações deles, nas atividades dele. Então, no geral, gostaria de agradecer muito, né, o pessoal que estava no grupo lá comigo, que foi uma experiência bastante interessante, bastante importante para mim, estar perto de pessoas que, né, estão compartilhando comigo esse momento, que é o curso, né, e a felicidade que é de ter estado com vocês e compartilhado parte da minha vida, e vocês compartilhado parte das vidas de vocês comigo também. Então, agradeço a todos, agradeço ao professor Fernando e Douglas, que, né, organizaram tudo aí, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Legal, Cibele. Eu falei pra caramba aqui. Desculpa aí, gente. Umas ideias sobre avaliação. É porque esse encontro também é para a gente avaliar, né? E aí, essas ideias é assim, pô, não é para que o professor avalie a aluna, né? O papo é outro, né? Nós fizemos coisas juntos. Então, todos nós devemos exercer esse poder de avaliar as coisas que a gente faz juntos. Então, o objeto não é a pessoa do aluno, né? O sujeito da avaliação aqui somos todos nós. E o objeto é o que nós fazemos, todos nós. É uma outra forma de enxergar as coisas, né? Tá aberta a palavra. Também a Cibele me provocou a pensar, pô, mas todo mundo aqui, nós, convidar, você monta aí uma conversa com gente de Manaus, com gente de São Paulo, com gente de Minas, né? Convida e tal, e vamos conversar. Quer dizer, o curso é uma oportunidade para isso, mas não é a única, né? É questão da gente fazer, tomar iniciativa e continuar estreitando relações. Diga, Márcio. Tem Márcio e Manuel. Olá, Eli. Então, sobre o texto que você leu, né, sobre avaliação, lembrei da professora Sônia Krupp, não sei se você conhece, com certeza. Claro.
há 40 anos. Então, lembrei muito dela, porque é isso, né? A gente é um avaliador, né? E até julgador, né? E em todo momento, né? A gente acorda fazendo escolhas, né? Em cima de avaliações, né? Então, assim, como esse tipo de avaliação chegou ao ponto de fazer com que muitos alunos, eu acho que todo mundo aqui pode ter passado por isso na escola, pelo menos eu passei, que há um medo da prova, porque a prova está relacionada até ao que você tem que conquistar em casa, né? Ó, se você tiver uma boa nota, você vai ganhar isso, né? A gente tem até isso, né? Então, é uma troca. Você se depara com um tipo de avaliação que ela está pautada naquele momento, naquele retrato do aluno, e não consegue ver o lado B do aluno, né? Que é o lado emocional, a performance dele, sem ser dentro das disciplinas, dentro dos exercícios que foram feitos, mas existem outras inteligências que precisam ser observadas pelo professor, né? Então, assim, é isso, né? A pedagogia Waldorf, não sei se alguém tem interesse ou conhece um pouco a pedagogia Waldorf. Na pedagogia Waldorf não existe prova, né? Existe sim um relatório, né? do aluno, né? Que é feito no final do ano pelo professor, que ele acumula vários relatórios dos alunos, né? E avaliam não só o conteúdo que foi dado, mas avaliam outras esferas do comportamento do aluno, né? O aluno que não aprende bem matemática, isso não quer dizer que ele não seja um ótimo orador, né? Então, existe o desafio do professor é tirar o melhor daquilo que o aluno, que o ser humano pode dar, né? Então, e aí o nosso sistema ele é uma régua, né? E aí uma coisa que eu reflito muito, sabe, ele todos, a quantidade de conteúdo que há dentro das disciplinas hoje, né? A base veio legal, a base comum curricular estava vindo bem, depois no final ela foi atropelada, mas não mexemos muito no conteúdo. Eu tenho uma filha que hoje está no nono ano do ensino fundamental e a escola dela, ela veio da pedagogia Waldorf, que tinha um tipo de conteúdo mais do viver, e agora ela está... A quantidade de conteúdo é a mesma que eu estudei, né? Muita conteúdo e pouca relação, né? Pouco vida diária, né? Contextos locais, né? É sempre estudando aquilo que ela não tem interesse, por exemplo, de calcular o ângulo da... Pô, legal, vou entender, ela entende que o ângulo não sei o quê, mas calcular... Aí ela falou para mim e falou, para que eu tenho que calcular isso? Eu não quero saber, eu quero entender o fenômeno. Eu entendi que aquele ângulo tem 90 graus. Agora, calcule o ângulo. Agora ela gosta muito mais de ler, de português. Então, ela fala que tem que decorar um monte de coisa e que ela não vai usar, né? E aí ela faz aquela pergunta, acho que quem é pai aqui, você usa isso aí, pai, na sua vida? O que você usa? Eu falei, filho, eu estou aprendendo a usar no Meeting, fazer reunião, a gente não para de aprender nunca, né? E, então, essa é uma grande indignação que eu tenho, que o Brasil ainda tem conteúdos muito estratosféricos, né? A mochila do aluno vai cheio de livro pesado, né? Mas, enfim, vou abrir aí a palavra para quem quiser falar. E parabéns aí pelo curso, e todo o pessoal, assim... E aí a avaliação que eu faço rapidamente é que o curso foi excelente e que no próximo curso, de repente, a gente possa ter uma metodologia de juntar mais os grupos, né? Ao longo do processo, né? Não só no último dia, porque isso traz uma interação, né? Foi muito legal meu grupinho lá, conversamos bastante. Valeu, Beleza. gente. Legal, Márcio. Obrigado, hein? Diga lá, Manuel. Olá, meu cara, sempre um prazer vê-lo. Sempre um prazer vê-lo e ver a todos. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir expressar tudo que está passando aqui pela minha cabeça, mas vou fazer um esforço aqui. Desculpe se eu não for claro, que a gente junta emoção com razão, com
com paixão, com dedicação e acaba misturando tudo e não falando nada. Então, antecipadamente, já peço desculpas pela minha falta de clareza. A ideia é que, assim, pensando no que a gente vivenciou agora no grupo, pensando no que a gente vivenciou no curso, pensando no que a gente vivenciou ao longo do exercício das atividades que fomos realizando na nossa escola, no nosso grupo, a relação com esse curso. Pensando aí, do ponto de vista antropológico, sociológico, do Goffman, do Morin, toda instituição, a escola é uma instituição e toda instituição tende a um fechamento. A se fechar em torno de si mesmo e passar a se pautar por si própria. Então, a gente vai tendendo a um certo fechamento. Esse fechamento é o que eu gosto muito do termo que Goffman usa, apesar de algumas pessoas acharem pesado, é um processo de mortificação. Então, a escola ela tem uma grande... É uma instituição paquidérmica, pesada, e que leva a um processo de mortificação, em resumo. E são momentos como esse que a gente consegue sair desse processo de mortificação, sair dessa entropia, onde a gente vai se fechando em torno de si mesmo, a gente consegue sair, e ao sair a gente consegue olhar para a gente mesmo. A gente olha para a gente mesmo, a gente identifica quais são as nossas potências, a gente identifica como a gente tem coisas legais acontecendo, com esse olhar que este momento nos proporciona ter. E a gente identifica quais são nossos problemas, quais são nossas fragilidades, onde a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção e falar que não está bom. Então, esse é o momento onde a gente consegue sair dessa entropia, olhar para a gente mesmo, identificar potências, identificar deficiências, identificar problemas e dificuldades, e tentar construir uma forma de superar. Conforme o Eli foi apresentando esse texto de avaliação, a gente foi vendo, nossa, um monte de problemas que a gente tem na escola. Conforme a gente vai olhando para as coisas que a gente faz, a gente vai percebendo o quanto de potência nós também temos na nossa escola. Mas que esse é um grande momento para a gente conseguir sair desse processo de entropia. Como eu costumo brincar, quando a gente brinca, a gente não mente, né? A gente fala a verdade de uma forma lúdica. Então, como eu brinco muito na escola, né? A escola é uma fábrica de fazer louco, né? Uma fábrica de matar pessoas. A gente sai um pouco desse processo e, por isso, eu sou extremamente grato. Oh, beleza, Manuel. Para mim foi muito claro o que você falou, sem confusão nenhuma. Beleza. Diga, Jefferson. Engraçado, o professor Eli fez uma provocação sobre esses sistemas de avaliação e a gente teve uma reunião nessa semana, na segunda-feira, antes mesmo dessa aula de hoje, que a gente sabia que era o último encontro síncrono. E esse foi um dos principais temas da reunião, né? O método de avaliação, e aí é uma das coisas que a gente se colocou a difundir mais. Já existe em alguns pontos aqui isso, mas difundir mais, principalmente com o pessoal do médio, que já teve no passado, hoje não tem mais. E a gente está pensando em voltar a ter, é o método de avaliação 360, que a Carol, nossa diretora educacional, é da área de administração, né? E ela aplica isso já no cursos superiores, e aí está pensando em trazer isso para o médio também. A professora Ju também adorou a ideia, já está querendo estabelecer. E é isso, né? Deixar de ser verticalizado só o ensino e passar a focar na aprendizagem e também dar essa autonomia para o aluno, esse poder para o aluno de dizer o que ele está achando, da forma como ele está aprendendo, né? De como ele está sendo instado a aprender. É muito importante isso. E uma das coisas que a gente está pensando também é de como mexer no PPC para poder abarcar outros métodos de avaliativos, não só uma prova que vai dizer quanto o aluno sabe daquele tema, né? Mas isso é coisa para muita discussão ainda. É um dos pontos que eu acho que eu queria destacar é que a gente, nessa reunião grupal que teve agora há pouco, a gente encontrou escolas de perto que têm problemas parecidos e que abordam metodologias diferentes para resolver, que a gente tem um problema aqui, acho que até foi uma das propostas que a gente elaborou, sobre se
infiltrar mais na sociedade, se colocar, se estabelecer mais na sociedade, tanto local quanto regional, porque a gente atende, apesar de ser uma escola de ensino médio técnico integrado, a gente pega alunos não só do município que a gente está, mas do entorno todo também. Só que muita gente, além desses alunos e pais alunos, não conhece o instituto aqui na nossa região. E a gente já teve aluno que chegou aqui perguntando, nem sabia que tinha isso aqui antes até o ano passado, até me dizerem que existe para eu poder fazer o vestibular para entrar aqui. Então, um dos pontos que a gente está pensando em enfrentar, e aí uma escola da cidade vizinha nossa aqui está fazendo isso de um outro método, em vez de trazer o instituto a população para dentro do instituto, se propôs a sair do instituto para ir ao encontro da população. Então, são problemas parecidos, mas com abordagens diferentes. Essa troca, essa reunião, acho que serviu muito para isso. A professora Raquel também, esse de metodologia diferente, foi o que a professora Mara, secretária da Secretaria de Educação de Biúna, colocou, que é aqui do lado do São Roque. E a professora Raquel está com um problema parecido com o nosso, não esse, mas um outro problema, que a gente já resolveu, ou atendeu pelo menos, né? E a gente propôs fazer essa troca. Essas pontes, acho que é a principal ideia do grupo e do programa, né? E a gente acho que conseguiu estabelecer isso. A ideia que o professor Marcos falou de ter isso mais vezes, ou o professor Mendes ter isso mais vezes, achei sensacional. A gente vai conseguir tentar fazer essas conversas assim. E como o senhor colocou, professor Eli, de fazer esse contato com escolas que, tipo, se não fosse o programa, a gente não teria contato, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Nordeste afora. A gente tem tantas escolas com um pensamento muito parecido com o da gente aqui do lado. Eu sou de São Roque, tem a Aline, que é daqui, trabalha aqui em São Roque também, alguma outra comentou sobre uma professora de Mairink, e a gente está aqui do lado, são municípios que se contatam aqui nas nossas divisas. A gente não tinha esse contato antes, só teve graças ao programa, e acho que isso é muito rico, a gente tem que aproveitar isso, essas oportunidades de a gente se encontrar. Quem está perto, para se encontrar possivelmente pessoalmente, que é até mais fácil, mas para quem está longe também, essas pontes virtuais facilitam muito. Eu acho que é uma experiência extremamente bem sucedida isso. Muito bem, Jefferson. Legal, isso de... que precisa? Precisa se juntar. Os meios para isso não são a grande dificuldade. A dificuldade é ter o objetivo de fazer isso. Né? Muito bem. Mas alguém quer dar um alô sobre essa parte aí? Porque a gente faz... Eu fiz uma bobagem aqui, porque o nosso programa era para primeiro ter esse papo assim, depois do grupinho, e depois eu dar esse plá sobre avaliação. Eu inverti o negócio. Eli, só um recadinho, antes de alguém falar, é que assim, a fala do Eli, ela é baseada num texto cujo título é Que Avaliação Vale na Educação Escolar? Como ele disse, é um capítulo, né, de livro que já tem 16 anos, e eu já tive a oportunidade de dizer para ele que essa daí é a magnum opus dele, a obra-prima. Ele não concorda muito com essa afirmação, mas um dia ele vai se convencer. Mas era só para avisar para vocês que eu verifiquei e esse texto não está presente na bibliografia. Por isso eu vou deixar disponível dentro do nosso arquivo, aquele que eu encho o saco de vocês constantemente, e aí vai estar dentro da pasta do 6º encontro, tá bom? Para quem quiser ler mais detalhadamente. Beleza. Fernando, repete o nome, o título novamente, por favor. Que avaliação vale na educação escolar? É um capítulo do livro Gestão Escolar Democrática, alguma coisa. Mas depois eu deixo lá. Bom, mas é basicamente isso. Todo mundo avalia o tempo todo sobre muita coisa, né? Só que no ambiente escolar, só uns é que exercem esse poder sobre certas coisas. E a gente, de maneira naturalizada.
Poderia também ter o aluno avaliar o professor, a escola, né, o sistema, poderia também ter essa avaliação recíproca, né? Pois é o que está dito, né? Então, quer dizer, a educação não são muitos agentes, não é? Não tem o ministério, não tem a secretaria, não tem a escola, não tem a diretora, não tem as funcionárias não docentes, e tem a maior parte, que são estudantes, não é? Mas tem também as agências de cooperação internacional, tem as pessoas que não são vinculadas à escola, porque não são nem matriculadas, nem profissionais da escola, mas que são do lugar onde a escola atua. E essa gente toda, a sua avaliação não vale, né? Só algumas avaliações, alguns sujeitos estão legitimados para avaliar pessoas, né? No fim, é isso, né? São pessoas que são tratadas como objeto de avaliação. Elas nunca são sujeitos de avaliação. Bom, mas, vamos dar 10 minutos de intervalo e depois um períodozinho para vocês fazerem um esforço concentrado para formular por escrito a sua avaliação dessa jornada toda, desses 6 encontros, dessas atividades. Então, vamos dar um tempo. Vamos de intervalo. Então, voltamos? Deu para dar uma respiradinha? Agora é o seguinte, separamos uns 15 minutos para vocês tentarem escrever, né, sinteticamente, a opinião sobre essa jornada, ou seja, avaliar, né, por escrito. Depois a gente abre a palavra, aí eu vou pedir para algumas pessoas lerem a sua resposta, mas para provocar a parte final da gente, né, todo mundo poder comentar, dar seus palpites. Então, eu vou pedir para o Fernando dar alguma orientação aí, como é que é o negócio. Fazer isso num formulário, para a gente... Então, pessoal, é simples, né? Vocês podem olhar aí no chat, que eu já compartilhei o link, e tem apenas um espaço, né? Um campo para que vocês registrem a avaliação geral, né? Do curso de extensão. Então, nessa mesma toada que nós estamos conversando hoje sobre os sentidos das avaliações, né? Como é que foi? Vocês gostaram, não gostaram? Enfim, uma pergunta aberta, né? E aí, como ele disse, são 15 minutinhos, se eu não me engano, e aí nós vamos escolher algumas, depois que vocês registrarem as suas impressões sobre essa jornada, e vamos comentar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vocês conseguiram acessar? Deu tudo certo aí no link? Fernando, Oi? tá aparecendo, tá mostrando que precisa de acesso, não tá liberado pra gente. Só um segundo, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Todo mundo quer acesso. Acesso. Deu certo? Espera aí, deixa eu só ver se tem Eu alguma acho que o coisa Fernando bloqueada. deve ter cadastrado só para os e-mails, e-mail institucional, né? Acho que é. Pode ser isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui. O José disse que abriu normal, e-mail domínio USP. Lá. Deve ter acontecido isso. Questão de acesso. Acesso de loucura, acesso de nervo. Isso tem bastante, professor.
Elogio da loucura, professor? Opa! Você vê que a coisa é antiga, né? É verdade. Doido é doido. Esse se fala em Pernambuco, né? A Sandra, que é de Jabotão dos Guararapes. Doido é doido. Olha, agora eu coloquei aqui que qualquer pessoa com link pode editar. Veja se deu certo aí. A Giovana tá... Eu perdi a explicação. Agora deu certo, Fernando. Ah, ótimo. Bota de novo o link no Uhum. no bate-papo. Só um segundo. Então, tenta aí, né? Escrever meio rapidinho. Até às 8h40. Que aí dá uns 20 minutos para a gente bater papo mesmo. Bom, se não deu certo para alguém, avisa. Coloquei novamente o link aí no chat. Todo mundo conseguiu entrar? Giovana, na realidade, é filha da Vildiane. Certo o link para mim. Tá bom, Vildiane, Giovana. Tá calado. A gente pede muito para vocês escreverem, né? Aí vocês opinam se a gente exagerou. O que é essa pergunta da Betânia? Por que tem que gerar link no final da pesquisa? Quando eu respondo as 3 perguntas, no final, ao invés de falar encerrar, parece gerar link. Eu acho que você tem outro link, que é uma pergunta só. Eu acabei de colocar aí no chat de novo, ó. Tá, obrigada. Imagina. Fran, não está conseguindo abrir o link. O que é com o Fran? Ô, professor, aqui depois que eu respondi a pergunta, está escrito assim, gerar link. Daí pergunta se eu quero gerar o link. É isso uma mesmo. Pergunta só mesmo, está perguntando se a gente quer gerar o link. Também. Gerar não o link. enviar a resposta, Ele tá? não... Gerar o link, Fernando. Ele não finaliza a Ele pesquisa. não finaliza, a gente não consegue mandar enviar a resposta. Ele Pode pede para colocar gerar aqui no link. chat?
Só um minuto, deixa eu ver aqui. Porque assim, eu já recebi aqui 3 respostas, ó. Juceli, Raquel e Rubens conseguiu enviar. E o meu aparece assim, gerar link, tá? A caixinha roxinha tá gerar link, não vai de jeito nenhum, nem link gera. E esse pessoal que mandou, eles apertaram no gerar link? Então, é Juceli. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Oi, Raquel e Rubens. Deu certo aí? Eu apertei. Deu certo, para mim não apareceu gerar link, eu consegui responder. Tava no meio, tava respondendo no meio, sem querer eu apertei OK, e aí foi na metade. Mas eu não cliquei em nada de gerar link, não, só cliquei em enviar mesmo. Foi como se eu tivesse clicado em enviar. Mas eu vou te enviar uma completa, tá bom? E se gerar o link, o que acontece? Não funciona? Eu vou apertar aqui para ver. Porque gerar link, aí vocês teriam que ficar mandando de forma individual, né? Não iria já direto pro arquivo. Aí eu não sei se é da configuração, ao invés de colocar, porque não tem o OK. O formulário aparece, coloca seu nome, a avaliação, aí o botão que seria OK está escrito gerar link. Então a questão não sei se é uma configuração do formulário, porque eu estou vendo que não é só comigo, né? Então. Vamos fazer o seguinte, só um minuto, pessoal, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, talvez algumas pessoas tenham clicado no link antigo e ainda não estava liberado. Aí eu vou compartilhar o link novo, aí vocês copiam a resposta e colam nesse link novo, tá bom? Vou colocar aqui no chat aqui. Ô, Fernando, eu coloquei nesse último link que você mandou agora, que é depois, ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Eu vou tentar de novo nesse novo link, mas o segundo link que eu tentei também tá gerando link, pedindo para gerar link. Eu só vou pedir para o pessoal não ficar mandando coisas no chat para não confundir. Eu vou mandar novamente para deixar como última mensagem, só um segundinho. Quem quiser falar, abre o microfone. Esse último que você mandou ainda está gerar link, esse último arquivo. Também. Fernando. Oi. É o Paulo, Rogério. Tava com um probleminha por causa do formato do link que você mandou. Se o pessoal usar esse último link agora que eu coloquei aqui, sem o pré-fill aqui, né, que você está mandando um link que aceita edição, eu consegui editar o form seu. Você está mandando um link talvez que seja autoriza a edição. Então, esse link que eu mandei por último aqui, que está com o meu nome aqui, né? Esse perfeito. abre para você receber as informações. Muito obrigado. Na verdade, aqui, nós já recebemos 11 respostas, 11 pessoas já conseguiram, né? Então, talvez... O pessoal tá ágil demais. Pode usar mais tempo para escrever. Um pouquinho mais. Ainda temos uns 10 minutos. Paulo, é isso mesmo, você tem toda a razão. Eu estava compartilhando o link como eu fiz um novo aqui para liberar, eu estava compartilhando aquele que é editável. Obrigado, viu? Imagina. Mas alguém está com problema aí, encalhado?
Eli, te mandei uma mensagem privada aí, você consegue acompanhar em tempo real. Dá uma olhada. Ok, got it. Boa noite, pessoal. Ô, professores, doutores, vocês estão me escutando? Eu não estou conseguindo enviar o link ou já foi? Vocês podem dar, por favor? Estou ouvindo um rumor assim, Opa! mas não escuto direito. Professor, é o Wilber. Eu tentei enviar o link, não sei se chegou. Não sei se vocês estão me escutando, está ruim meu microfone. Eu enviei aqui e gerar o link, não sei se chegou a minha mensagem. Também não sei, vou ver. Quem é que está falando? Eu não consegui escutar. É o Wilber. É o Wilber? Wilber. Wilber, você tentou gerar o link, você disse, né? Eu enviei 2 vezes, eu não sei se eu consegui, porque deu problema no primeiro link. Não chegou porque eu estava compartilhando o link para editar, né? Aí dá uma olhada no chat, eu mandei um último agora, que esse é o correto. Deixa eu tentar. Eu coloquei link correto, achou aí? Opa, vou... Agora sim. Vou mandar novamente o link correto no chat, se alguém ainda tiver com algum problema. Mas nós já recebemos 46 respostas, então parece que está dando certo. Pô, vocês podem criticar também, hein? Só está tudo muito elogioso. Com licença, professores. Chegou agora, eu acho que agora foi. Apareceu. Enviou. Beleza. Opa, obrigado, mestre. Chegou. A Fúvia está chegando agora. O Rodrigo está chegando agora.
Sônia, você fez o registro por esse último link? Porque sua atividade não chegou. Por favor, clica nesse último link que eu enviei. Então, as pessoas que estão entrando na sala agora, será que elas sabem o que está rolando? É que algumas pessoas já estavam ali, aí elas caíram, a conexão, elas estão voltando. Caiu, mas levantou. Assim que tem que ser. Chegou sim, Denise. Já está aqui. O pessoal está muito elogioso. Algumas pessoas perguntando se chegou. Peraí que eu não vou dar conta não, mas vamos lá. Jussara. Chegou, Jussara, Carla. Peraí. Carla. Ainda não, Carla. Tenta enviar pelo último link, por favor, que eu coloquei link correto no chat. Jefferson... Olha, Jefferson de Moraes Correia chegou. Cibele. Cibele chegou também. Meu chegou por aí, Fernando? Sérgio Ferreira. Não, é Luiz Sérgio Ribeiro Santos. Luiz. O Sérgio, você não gosta muito do Luiz, né? Você fala Sérgio. É. Sou chamado assim, já acostumei. Já incorporou. Já. Chamado de Luiz, às vezes eu não sei nem quem é. Tá bom. Tô por aí, Fernando? Peraí que eu tô caçando aqui, são 68 já. Luiz Sérgio Ribeiro Santos, sim, chegou. Graziela, só um segundo, Graziela, deixa eu olhar aqui. Graziela.
Fernando, uma sugestão, se você abrir o arquivo do Excel, fica mais fácil classificar por nome. É lá mesmo que eu já estou. É porque ficam chegando várias e ele vai atualizando. E aí não tá no mesmo tempo que o Google, entendeu? O pessoal manda. O Excel leva um tempinho maior do que o formulário. E aí eu organizo por ordem alfabética, mas só que a pessoa manda e vai para o último lugar de novo. Bom, mas já foram 70 respostas, né? Então, fiquem tranquilos e tranquilas quase todo que vai mundo. chegar de todo mundo. Quase todo mundo, né? É. Olha, a Mara está entrando aí. Bom, agora algumas pessoas ainda estão completando aí a sua escrita. Vamos aproveitar, né? A gente tem mais uns 17 minutos. Vamos abrir a palavra. A ideia é pedir a algumas pessoas que se voluntariem para iniciar isso, né? Ler o seu, ou contar a sua própria visão, avaliação, opinião sobre esse conjunto, né? Dessa jornada, desses encontros e das atividades. Enfim, olhando para isso que a gente caminhou, o que é que presta, o que é que não presta, o que é bom, o que é ruim. Palavra aberta. Vamos aproveitar. Só uma pergunta, em vez de fazer essa colocação, eu queria saber se ainda vai continuar produzindo conteúdo no canal que a gente tem no YouTube e outros materiais, encontros, palestras, vídeos, enfim. É sempre bom, né? Nós pensamos assim, primeiro que o conjunto, né, não só pela quantidade, mas pela qualidade de propostas de ação, né, é muito bom da gente deixar compartilhado, né? Pensamos, por exemplo, em deixar no site do Programa Escolas 2030 para várias pessoas poderem ver, mas está redigido, né? Muitas das propostas são redigidas de uma forma que nós que fizemos parte do negócio, a gente entende. Então, talvez tenha que dar um trato, conversar com vocês para contextualizar mais, detalhar mais e tal, né? Isso em relação às propostas. E a minha esperança é que isso seja o ponto de partida de um contato constante, intenso e tal, né? A gente está prevendo uma nova edição desse curso, né? Aí no ano que vem, mais espichado até, né? Ao longo do ano. Agora, essas coisas que você falou, Jefferson, não sei, eu não tenho a manha com esse negócio, mas é Fernando e Douglas, coisa do YouTube e tal. Mas o que você puder sugerir, beleza, a gente embarca. Esse novo curso do ano que vem seria tipo uma continuação desse para essa mesma turma ou seria um parecido com esse para uma nova turma? A gente ainda não concebeu, né, como que seria, né? Mas o que eu acho é que a gente vai abrir, aí se vocês quiserem, vocês que já passaram por esse, né? Encarar o outro, sempre é outra experiência, né?
nem a gente vai fazer tudo do mesmo jeito, né? E também são outras pessoas, outros lances, a gente pode, né, incrementar com os temas, conceder, né? Destinar mais tempo, né, para certas coisas. Por exemplo, hoje, né? É isso. Hoje teve a conversa de grupinhos, eu sou sempre a favor da conversa de grupinhos, né? É muito proveitoso. Então, dá para reformular, aperfeiçoar, incrementar. Tudo isso. Bom, vamos nessa? Quem que toparia, né, externar, assim, oralmente suas opiniões sobre essa nossa jornada de 6 encontros? Já temos 83 respostas escritas, e isso a gente vai compartilhar com todo mundo. Mas só para a gente poder falar de boca, trocar um pouco de ideias nesses últimos 12 minutos, quem é que topa? Eu não consigo levantar a mãozinha aqui. Posso começar? Pode, William. Opa, isso aí. Eu sou o William e, pô, achei muito legal. E só dando uma sequência, assim, porque a gente estava num papo, né, bem legal, né? Eu acho que é interessante, dentro da escola, se a gente conseguir... como foi o pessoal lá do... aquele lá que tem lá aquela escola que tem próximo ao campus da Universidade de São Paulo, aqui no Butantã, aquela escola, que o grupo estava sentado junto, né? De repente, se a gente conseguir colocar... Isto! Muito obrigado. Olha, eu tive uma filha estudando aí e não lembrava a escola. E essa é uma... seria legal colocar... né? O pessoal senta e faz aquela conferência assim, né? A tecnologia que está inserida dentro das escolas. Eu coloquei assim na minha avaliação que foi um ótimo retorno, né? Depois daquela pandemia. Mas o sol continua nascendo no horizonte leste. Então, seguimos então a caminhada. Uhum. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Beleza. Está aberta a palavra. Comentários sobre essa jornada, esse período que a gente teve aí, se encontrando, tentando aprender, né? Posso falar? Claro. Diga, Lucas. Bom, dizer assim que mergulhar um pouquinho mais aprofundadamente, né, nesse conjunto de aprendizagens aí, as quais o programa, as quais estivemos focado em, né, criatividade, empatia, colaboração, teve sendo assim para mim foi, né, um percurso assim bem transformador, né, para o que olhar na escola, para o que perceber numa escola, né? Para onde olhar. Então, eu escrevi ali na avaliação, vou lhes trazer assim, tem-se uma questão que aqui no CIEJA Campo Limpo, nesse momento, né, nos agrupamentos dos quais eu faço parte, que é o da alfabetização, que a gente tem uma questão, penso eu, que é uma questão compartilhada em todas as escolas aí, nas quais eu piso os pés, que é a questão da inclusão, né? E o CIEJA aqui a gente tem um grupo bem grande de alunos de inclusão, né? E 1/3 das salas em que eu atuo aqui são pessoas de inclusão, e isso nos traz, assim, para um professor que se quer estritamente pedagógico, né? Então tem-se sempre assim, essa fala das pessoas que se dizem assim, a escola tem que tratar somente do que é estritamente pedagógico. Eu estou fazendo uma certa ironia dessas frases na minha avaliação,
Porque, primeiro, que eu nunca entendi muito bem o que se quer dizer com estritamente pedagógico. Temos aqui, porque na escola assim, reúne-se assim, pessoas por tanto tempo, né, com as suas ânsias humanas, assim, com as suas... Transborda-se sempre assim, para o que é além do pedagógico, né? Então, em especial, teve-se assim uma reunião em que estava se decidindo coisas, estivemos assim a tratar disso, né? Dessa angústia do professor que se sente não sendo capaz de ensinar. E ensinar, no caso aqui, é alfabetizar, né? Alfabetização, reconhecimento das letras, escrita das letras, no caso aqui, tratando com jovens e adultos que têm uma dificuldades assim bem sérias com isso, né? Então, a ter passado por esse conteúdo no Escolas 2030 faz-me pensar num olhar de professor e olhar de escola, que é justamente assim, o olhar para essas beiras, né? Assim, como é que se vê o aluno, como é que se avalia o percurso do aluno, um aluno, uma pessoa, né? O que ela vem ganhando na escola, para além das questões assim, se pode ser que ela esteja ali duramente sem conseguir aprender o alfabeto, sem conseguir aprender a contar, mas que papel tem tido a escola para ela, né? Talvez seja um ambiente em que ela se autoconheça ou que ela aprenda a se reconhecer, um ambiente em que ela aprenda a colaborar, um ambiente em que ela aprenda a estar junto, né? Um ambiente em que ela se sinta acolhida, em que se sinta parte de um grupo, né? Então eu deixo aqui, chegando ao fim agora, eu tenho entendido que não se é estritamente o pedagógico, né? Tem-se outras questões para as quais a gente tem que olhar, e talvez essas questões também sejam pedagógicas, não sei. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado a vocês. Essa última frase é especialmente significativa, Lucas. Depende do que a gente entende por pedagógico, né? De forma mais restrita ou mais ampla. Beleza, obrigado. E a Amanda quer falar. Elba Tchá. Oi, eu queria ler, né, minha resposta para poder parabenizar e agradecer por essa experiência. Então, eu avalio o curso muito positivamente. Foi muito legal estar nessa jornada com vocês. Foi uma alegria conhecer a experiência de tantas escolas, né, inovadoras, inspiradoras. Eu me sinto motivada ao perceber que outras tantas pessoas estão preocupadas em construir uma educação que desenvolva a integralidade do ser humano. Também parabenizo a equipe pela organização do curso, que foi muito bem estruturado. Eu tinha sentido falta, né, de mais interação entre os participantes, mas nesse último encontro vocês conseguiram adaptar e foi legal estimular esse diálogo entre a gente. Já aproveitei o embalo do curso para vir visitar aqui a Escola dos Sonhos na Paraíba, que é vizinha a Pernambuco, né, onde eu moro, e está sendo muito legal. Eu estou aqui agora falando de Bananeiras, e está sendo super legal essa vivência com eles, e me acolheram, estão me acolhendo, né, muito bem. E eu espero, né, eu coloco aqui desejos para os próximos anos, enfim, para o futuro. Eu espero poder no próximo ano com pessoas, ou então em um ambiente escolar que esteja aberto para essas discussões e transformações, já que eu não vejo muita abertura na escola em que eu trabalho atualmente, e também porque o meu contrato, né, no município já vai acabar no final do ano, então não tem tanto espaço nem tempo para muitas mudanças, mas nesse meio tempo eu me comprometo, né, em compartilhar o tanto que eu aprendi nesse curso, no ambiente escolar em que eu estou inserida atualmente. Quem sabe eu não planto sementes, né, de mudanças por lá também. E espero que cada vez mais o poder público também tome conhecimento e se sensibilize por essas experiências das escolas participantes do programa Escolas 2030 e entendam a importância da autonomia para o incentivo à inovação em nossas escolas públicas, indo em sentido contrário ao que eu venho vendo, né, a crescente uniformização das escolas das redes e das indicações políticas de cargos de gestão escolar, enfim. Então, ficam aqui meus agradecimentos e meus desejos expressados. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Amanda. Mais alguém aqui nesses últimos instantes?
Não? Vamos lá, posso te já que eu falar, cheguei então, se me deixa atrasada. falar. Opa! Rapidinho. Eu só Vai queria lá. colocar que uma coisa que eu apontei na resposta lá foi que as duas coisas principais que eu vou levar desse curso é a inspiração e o combustível que a gente conseguiu obter para reafirmar as nossas convicções e sair daqui com mais ferramentas e mais convictos ainda do que chegamos sobre as pontes que a gente quer construir e os objetivos que a gente quer atender para o mesmo sentido, né? Que é uma educação transformadora de fato. Beleza, Jeff. Quem é que Nossa, tá? Jeff, eu aqui, Fernando, e ele quase falou praticamente a mesma coisa que eu escrevi, né? Porque participar desse movimento todo, dessa troca de experiência, foi, assim, muito importante para mim. Aguçou o meu olhar em relação a essa educação com muitos problemas, né? No qual eu estou inserida, ou talvez algum de vocês, algum de nós. Então, os encontros me inspiraram, me sensibilizaram. Eu sou muito sozinha aqui em Guarapari, no Espírito Santo. Então, isso me inspirou na continuação com entusiasmo, né? Porque a gente precisa estar com muito entusiasmo para continuar nessa caminhada em prol dessa educação que alcance realmente a todos e seja transformadora. Então, assim, um mega agradecimento a todos vocês. Foi muito bom participar. Muito obrigado, Fernanda. Olha, nesse instante final, eu quero dizer que esse instante não é final. Tudo que a gente veio fazendo é justamente para a gente ter continuidade, para a gente se enturmar, se abraçar, se unir, se combinar, se ajudar, né? Nós precisamos... Tem um amigo que diz o seguinte: a gente só precisa umas pessoas das outras. O resto tudo a gente resolve. Né? O que a gente está precisando? Umas pessoas das outras. Então, eu também sou muito grato de vocês terem caminhado nessa jornada persistentemente, né? Nossa grande pretensão era de que fosse uma oportunidade de multiplicar aprendizados, e a gente sabe que esses aprendizados são produzidos pelos aprendizados que as pessoas já têm, não é? Justamente entre nós, não é nós da universidade para vocês, né? Somos nós, são vocês também, é entre vocês conosco, né? E então, bom, parabéns por toda a persistência e espero que isso sirva para nos alentar, né? Para continuar persistindo e ampliando. Então, muito do que foi dito é isso, né? Que a gente, se aproveitamos algo, certamente, acreditem que nós que propusemos o curso aprendemos muita coisa sobre o que nós tentamos fazer e muita coisa sobre o que vocês fazem, o que vocês pensam. Então, o agradecimento é nosso também. Cibele quer falar? Diga, Cibele. Obrigada, professor. Ouvindo a fala, né, dos nossos colegas e pensando na nossa jornada, né, desde quando a gente começou o curso, né, que foi logo ali 3 meses atrás, me veio, na verdade, em mente uma tirinha de um personagem chamado Armandinho, não sei se vocês conhecem, e se não me engano, o autor dele é o Alexandre Bock. E ele colocou Beck, perdão. E aí ele diz assim, né? O pai, um adulto, né? O Armandinho é um menino. E aí o adulto fala assim: então você quer mudar o mundo sozinho? E aí ele diz: não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, pensando na minha jornada aqui ao longo desse curso, eu tive muito essa impressão, né? De estar sozinha. Mas, na verdade, nós só estamos espalhados, né? Nós vimos aí a experiência ao longo do Brasil inteiro e tal, só que
com experiências como essa do curso que a gente está começando a se reunir. Então, eu acho que foi super significativo. E é isso. Obrigada. Beleza. Então, essa etapa está concluída, vocês vão ter diplominha, certificado, tudo, né? Que é o mais importante, não é isso? E o que eu espero mesmo é que a gente se mantenha unido, comunicando, que a gente invente coisas juntos, né? Sabendo umas pessoas das outras, o que é que está rolando, ajudando umas pessoas às outras. E contem conosco para isso, porque é para isso que a gente existe, tá? Gostei demais. Valeu, professor. Grato pelas palavras, agradeço também a todos vocês. Foi muito bom compartilhar ideias, né? E a sua fala, Cibele, é bem isso mesmo. Às vezes a gente se sente sozinho, parece que o obstáculo é maior do que a gente imagina, e, no entanto, nós só estamos espalhados, e isso não significa que não estejamos unidos. E isso aqui, esse trabalho aqui comprovou bem isso. Beleza. Beijo a todos, um beijo no coração. Um segundinho, aproveitando o fato de estarmos espalhados, não vamos ficar mais. Só para responder a Lucy no chat, que fim que vai ter o grupo não terá fim, permanecerá. E aí nós vamos desbloquear, porque vocês pediram para que a gente bloqueasse, e agora vocês estão pedindo para que a gente desbloqueie. Então, um grupo de WhatsApp, né? Isso, grupo de WhatsApp. E aí espero que vocês peguem um contato uns dos outros e, assim, aproveitem os e-mails que estão nessas atividades também, nas propostas, e em todas as outras atividades assíncronas, vocês conseguem consultar os e-mails dos colegas. E é isso, vamos seguir. Foi um prazer estar aqui com vocês também, tá bom? Uma boa noite. Beleza. Abraço, Fernando. Douglas. Boa noite, grande abraço a todos. Douglas. Tchau, tchau. Douglas Beijo a todos. Talvez Bruna, não sei se mais alguma palavrinha. Obrigada, professor. Obrigada para todos. É um ótimo final de curso. Final entre aspas. É o fim do início. Obrigado, professor. Obrigado, professor Eli, toda a equipe, todos os presentes, que a gente possa ter outros cursos nesse nível, né? Parabéns pelos textos indicados, pelas reflexões dos convidados, foi muito importante. Obrigado. Beleza. É isso aí, então descansem, porque tem muita coisa para fazer ainda. Obrigada, tchau. Beleza? Um abraço. Tchau, boa noite.